Eu estou recebendo aqui com muita alegria o meu querido amigo e companheiro de jornada ministerial, o Bispo Cosme. E aí, Bispo, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, pessoal. Graças a Deus. Maravilha. E a Melhor Renata, agora, né? como é que tá? Tudo bem? As crianças estão bem. Maravilha. Devem estar assistindo a gente aí. Né? Chovendo bastante, né? Bastante. Mas é necessário, a chuva é necessária. Não tem como a gente reclamar, não é verdade? Chuva é bênção. Então, Bispo, tem como viver a vida a dois sem passar pelas crises? Se não tiver crise, não é vida dois, né, pastor? É verdade, é verdade. Onde tiver dois seres humanos, vai ter problema, né? Vai ter rebelião, vai ter discussão, vai ter conflito, vai ter atrito, vai ter disputa. Exatamente. Porque... Tem uns caras que falam assim, rapaz, o querubim ungido estava no céu e ele arrumou confusão. O outro disse assim, Adão e Eva estavam no paraíso. Bicho. Imagina, gente. Não tinha conta de luz para pagar, não tinha conta de água para pagar, não tinha convênio médico para pagar, tá? Não tinha roupa para lavar, a Eva não tinha roupa para lavar, né? O Adão não tinha trabalho como hoje se tem, não é? Não tinha trânsito, não tinha nada. E os caras conseguiram, rapaz, arrumar confusão no Éden. Então, essa é uma possibilidade. Eu acho muito interessante quando Jesus fala, lá no capítulo 7 de Mateus, que a chuva cairia. Ele disse, olha, a chuva vai cair, o vento vai soprar, os rios vão transbordar. Então, e vai cair na casa de todos. Eu gosto daquela ideia de que quando cai a chuva, sopra os ventos e vem a tempestade é cega, ela não elege, né? Ela não elege. Fala, não, eu vou atingir aquela casa daquela irmãzinha menos fervorosa, aquela mais fervorosa eu não vou atingir. Não, ela é cega. Agora, o grande segredo, Jesus disse que estava na base sobre a qual você constrói seu projeto de vida, né? Isso mesmo. Jesus está dizendo que é inevitável, os problemas eles vão vir. E como o senhor já disse na introdução, de todos os lados. E se a gente fosse pontuar que os problemas, cada um tem uma característica diferente, né? A chuva, o vento e o transbordar das águas. E aí, às vezes, as pessoas elas ficam pensando que um casamento, uma relação boa é aquela que não tem conflito. E não é isso que a gente entende, né? Na verdade, é a maneira que você resolve esses conflitos que vai dando maturidade ao seu casamento, vai fortalecendo os laços. Então, assim, não é sobre aquilo que está vindo contra ou se opondo, é sobre onde você está. Exatamente. Como você está firmado. Exatamente. E Jesus falou que os ventos iriam soprar, né? E outro dia eu estava pensando em alguns ventos que podem soprar num projeto de vida conjugal. Por exemplo, Naamã, ele era um herói da guerra, ele ganhava todas fora de casa, mas quando ele chegava em casa e que tirava aquela indumentária, aquela farda, o que se via era lepra. E a lepra, ela não atinge apenas parte do corpo, ela afeta todo o corpo, inclusive os órgãos genitais. E é provável que ele tinha um sério problema sexual. Sim. Então esse é um vento que pode soprar, né? A impotência, a frigidez. E aí, se a casa não estiver sobre a rocha? Né? E aí é muito importante também, nesse momento, que como a gente falou, se não há conflito, é porque não tem relação. Quando esses ventos vêm, né, é muito importante que esses dois estejam fundamentados no mesmo lugar. Esse é um princípio para conseguir restabelecer aí o caminho da relação. Né? E aí o senhor tocou num ponto que hoje afeta muita gente, porque a lepra nesse ambiente sexual, ela tem invadido os lares de todos os aspectos, e aí eu costumo dizer que acontece de fora para dentro e de dentro para fora. Né?
E aí, na maioria das vezes, principalmente quando a gente fala dessa questão da sexualidade, da área sexual do casal, é muito importante um proteger o outro. Exatamente. Proteção mútua e compreensão mútua e percepção, às vezes, do outro. Porque, por exemplo, a gente tem muita situação dos meninos, às vezes, tem problema. Que nem o senhor falou. Lá, o Naamã, ele está leproso e provavelmente o órgão sexual dele também. E hoje, até por uma questão cultural, é muito difícil do homem se abrir nesse aspecto. Afeta a autoestima dele. E ele se fecha dentro do silêncio e aí ele vai se tornando cada vez mais vulnerável. De repente, um problema que se resolveria com uma conversa a dois, com um encontro com um médico da área específica, se torna, toma grandes proporções e aí a casa não subsiste. E é interessante que lá na casa do Naamã aconteceu um fato lindo. Porque foi uma escrava que comunicou à senhora, esposa de Naamã, que havia profeta em Israel. Sim. E aí ela diz, se o meu senhor tivesse um encontro com o profeta em Israel. E aí é muito interessante que a mulher ouve a escrava. E é muito difícil você ouvir quem está muito abaixo de você. Você precisa ter a humildade e a sensibilidade para entender que muitas vezes os melhores perfumes estão nos menores frascos, não é? Às vezes Deus fala com a gente da maneira como a gente não imagina. Não imagina. Aí ela ouve a escrava e fala para o marido, que também é sensível e humilde, para entender a esposa. E esse é o caminho que a gente vai construindo em direção à cura, né? E é bem pontuado essa questão da humildade, porque, por exemplo, a gente constrói aqui o texto, apesar de ele ser um herói, ele tem um ambiente dentro da casa dele que ele pode demonstrar a vulnerabilidade dele. Exatamente. E aí todo mundo fica sabendo o que está acontecendo dentro de casa, logo ele abre a porta para a moça opinar e falar. E é interessante, eu costumo dizer algo a respeito de Sansão. Sansão, ele passou uma vida inteira caminhando sozinho. E no final da vida, ele é guiado por alguém para fazer algo muito extraordinário. Ele precisa pegar na mão de alguém e esse alguém conduzir ele para ele fazer algo assim que ele nunca fez em vida. E é uma pena que ele não deixou que isso acontecesse antes, né? É uma pena. Porque se lá atrás ele permitisse que os pais, os mentores, os líderes o conduzissem em alguns momentos e situações, ele não teria trilhado um caminho tão terrível. Não é? Então, mas tem por exemplo, então nós temos o vento aqui da sexualidade, né? Esse vento quando afeta a sexualidade, e nós temos um outro tipo de vento também, quando aquela mulher cirofenícia, ela vai atrás de Jesus e diz: Jesus, a minha filha, ela está miseravelmente endemoniada, né? E aí Jesus até prova muito aquela mulher, dizendo... primeiro os discípulos dizem, olha, vem gritando atrás de nós, não é? Dá uma atenção para ela. E aí Jesus disse, olha, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E quando... e essa não é uma israelita, né? E só sei que no final ela diz algo que mexe com Jesus, quando ela diz, mas... não é bom, Jesus fala, não é bom pegar dos pães dos filhos e lançar aos cachorrinhos, e ela diz, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E aí Jesus disse, olha mulher, grande é a tua fé e vai e seja feito conforme você deseja. E esse é um vento que muitas vezes as pessoas falam assim, não, Josué, minha filha não está endemoniada. Não é? A minha filha não está endemoniada. Não, eu não tenho nenhum filho endemoniado, será? Às vezes, quando eu falo nessa possessão demoníaca, eu não estou falando nessa possessão que leva uma pessoa a cair no chão, a espumar a boca e mudar a voz. Eu estou falando de um domínio da mente.
É quando um espírito maligno domina uma mente. Como, por exemplo, às vezes, de repente, o filho que era cristão, frequentava a igreja, louvava, de repente vira um ateu. E aí... E ele aposta, se torna um apóstata. Sim. Não é? Ou então uma menina que de repente assume a condição de uma prostituta, uma garota de programa. Entendeu? E aí a gente vê a sutileza. Uhum. Porque culturalmente, quando a gente fala de uma possessão, a ideia que a gente tem é da deformação. Isso. Né, do indivíduo. Mas aí a gente lembra o que aconteceu com Pedro. Quando ele estava batendo um papo com Jesus e ele disse algo a respeito da morte de Jesus, não faça isso com isso. Não houve ali nenhum tipo de deformação, transformação em Pedro. Ninguém caiu, babou. Ninguém caiu nem nada. E aí Jesus foi muito claro que quem estava ali por trás daquela fala era Satanás. Exatamente. E eu acho que até hoje em dia esse é um mecanismo que Satanás tem utilizado bastante para entrar dentro dos lares, justamente porque não faz alarde. Exatamente. E aí, se não faz alarde, você não percebe, se você não tem a percepção, a coisa está ali debaixo dos seus olhos, só que você não está vendo. E aí, hoje, talvez, pela desconexão, principalmente da paternidade, a desconexão que há, às vezes o filho está vivendo debaixo de mecanismos opressores, e pelo pai não ser um pai presente, né, nem fisicamente, nem afetivamente, ele não tem essa conexão, logo ele não percebe. E aí, quantos homens hoje não estão estabelecendo governo dentro de casa, só que suas famílias estão, posso falar literalmente, possuídas. Com a mente cativa, não por Cristo, mas por Satanás. E o que você falou uma coisa muito interessante. Quem estava por trás da fala de Pedro? Então a gente tem que prestar muita atenção na fala dos nossos filhos. Sim. Porque de repente, quem está por trás da fala da filha é o capeta. Não é? Às vezes quem está por trás da fala do filho é o diabo. E os pais querendo, às vezes, psicologizar ou querendo humanizar. E a gente precisa ter discernimento, né? Precisa ter discernimento. Por quê? Se a Bíblia diz que o diabo poderia vir vestido de anjo de luz, pô. Justamente. Não é? Por isso que eu falo, às vezes esse vento está soprando. E aí essa é a grande pergunta, não é? Será que a casa está suficientemente na rocha? A Helena Tanuri falou algo esses dias num podcast que eu falei, uau, precisa estar bem na rocha mesmo. Porque ela tem uma filha com problema, que seguiu um caminho tortuoso, bem diferente dos pais. E aí ela disse que ela chegou a ouvir assim, que autoridade você tem para falar de Jesus para os outros se você não conseguiu convencer sua filha a seguir Jesus? Então, esse é um vento que sofre forte, né? E aí tem que estar na rocha mesmo, né? Tem. Mas, contrapartida também, eu acho que a gente, dentro desse ambiente de falhas, a gente está suscetível a qualquer coisa. Agora, a gente não pode, de maneira alguma, né, não acreditar, tá, naquilo que Deus derramou em nós, seja o evangelho, a pregação, deixar de acreditar nisso, porque, de repente, em algum momento, a gente falhou. Ou a gente não conseguiu aplicar. Porque quando a gente fala da construção do ser humano, a gente não está falando de um único episódio. A gente está falando de uma linha do tempo inteira. Então, ela pode ter errado ou falhado, não sei, em algum momento lá atrás, que acabou acontecendo o que aconteceu. Ou talvez não. Foi apenas a escolha da filha dela. Isso a gente tem que ajudar bastante. Eu sei que tem muitas mães, muitos pais que estão nos assistindo e vivendo essa dor, né? Onde eu errei? Às vezes não. Não. Por exemplo, onde é que o pai do filho pródigo errou? Jesus estava construindo o perfil do caráter de Deus. Pô. Sim. Quando ele fala do pai do filho pródigo, ele está tentando mostrar para nós quem é Deus como pai. Então, se ele está pintando ali, certo, a figura de Deus, significa que aquele pai, em relação ao filho, não errou. Agora, o filho decide da forma errada. Né? Então, é claro, boa parte das vezes, os pais erraram. São vários fatores, né, pastor? Não dá para a gente isolar um fator. Exatamente. Né? Agora, nem todos.
Tem pai que orou, consagrou, ensinou, levou para a igreja, instruiu, protegeu. E, de repente, como eu já ouvi muitas histórias. Meu filho era um adorador. Um adorador. Trabalhava na igreja, cuidava de departamentos. Tínhamos um relacionamento lindo, certo? Cara de oração, jejum. De repente foi trabalhar num determinado lugar e ele assume a homossexualidade. E rompe com a igreja, rompe com tudo. Agora eu pergunto, aonde é que esse pai errou? Será que errou mesmo? Entendeu? Então, eu penso que se você fez o seu melhor, certo? Se você fez o seu melhor, a semelhança do pai do filho pródigo, você tem que descansar. Agora, se você errou, nunca é tarde para corrigir os erros que você cometeu. Sim. Entendeu? Mas você também não deve... Agora, por isso que é legal, a Helena Tanuri, ela tem uma fé muito madura, não é? E ela mostrou diante de todos esses ventos que sopraram que a casa dela está na rocha mesmo, porque ela continua pregando com autoridade. Sim. Entendeu? E tem que ser assim, né? Porque eu não posso abrir mão da verdade, né? Da verdade que eu prego, da verdade que eu acredito, se em algum ponto, em algum momento, se tornou vulnerável o meu contexto. Uhum. Porque a verdade de Deus é absoluta. Né? E a gente, por exemplo, a gente especificou aqui uma situação, mas todos nós somos, em algum momento, acabamos ficando vulneráveis em algum aspecto. Talvez não na parte da paternidade, mas a gente tem outras falhas. Sim, claro. E aí a gente não pode pegar porque falhou, ou porque é com filho, achar que aquele falhou e que ele não tem mais autoridade para pregar. Exatamente. Porque todos nós erramos o tempo todo. Exatamente. Se existisse alguém, né, que ele é pleno em tudo... Tá fazendo o que aqui na Terra, né? Era isso que eu ia falar. Já devia estar no céu como querubim. É um anjo que Deus esqueceu. Acho que é um anjo de estado de glória que Deus... Mas é uma mentalidade, esqueceu, às vezes, ignorante, né? Isola um ambiente, um contexto e quer atacar as pessoas dentro daquele... E os outros? Como é que fica? Eu sempre... você pode fazer sua pergunta, viu? Eu quero pedir... assim, ó, você pode fazer sua pergunta aí no chat e você pode dar o seu like também. É muito bom que você dê o seu like, tá? Dá o seu like aí, porque isso ajuda bastante. Dá o seu like, tá? E... deixa a sua pergunta e se você está gostando do nosso bate-papo aqui, coloca aí um foguinho aí, tá? Coloca foguinho aí, tá? Coloca foguinho, esse emoji aí, o foguinho. Coloca 2 foguinhos se você está gostando. Se está gostando muito, coloca 3. Se você está exageradamente curtindo aqui, coloca 4, 5, 6, 7. Certo? Coloca aí, ok? Bom, nós temos uma outra situação que vale muito a pena a gente também colocar aqui, quando se trata de... Não, deixa eu só concluir, eu estava na mente para concluir esse ponto anterior, né? Eu sempre digo o seguinte, quem discipulou Adão e Eva? Deus. O próprio Deus. O próprio Deus. Mas eles foram expulsos do jardim porque se rebelaram. A pergunta é, Deus errou? Não. Deus não errou, pô. Quem que foi o mentor de Geazi? Eliseu. Quem foi Eliseu, cara? Foi um dos maiores profetas de Israel, né? E deu certo? Não deu, falhou. Entendeu? Quem foi o discipulador de Judas? Exatamente. Mas quem foi o mentor de Saul, por exemplo? Pô, foi Samuel. Samuel. Um cara íntegro, um cara reto, um cara justo, um cara, não é? Levava Deus muito a sério. E, no entanto, Saul ele tem problema complexo de inferioridade, persegue Davi e termina se suicidando praticamente. Quem que foi que discipulou Judas? Foi Jesus. Então, a questão não é quem te lidera, quem é o pai. É até aonde o seu coração está predisposto, entendeu? A aprender, a crescer, a evoluir, a se submeter. Por isso que fica aqui essa palavra. É claro, muitos pais erram. Agora,
até onde os filhos realmente estão dispostos a se submeter ao discipulado, à aprendizagem, à liderança. E é por isso que a gente vê bons pais com um filho, às vezes, tomando uma direção como o filho pródigo, né? E eu converso muito com a juventude a respeito de algo. É assim, o mundo está aí, né? E tem muita coisa a apresentar à juventude. E às vezes quando a gente se depara com uma situação que a gente percebe que é delicada, eu digo a algumas pessoas assim, olha, existem ambientes que, diante da dúvida que você está enfrentando, deixa eu te falar uma coisa, existem ambientes que você não precisa ir. Porque eu, particularmente, acredito que dependendo do ambiente que você for, tá? Você pode ter a carga de conhecimento que tiver, você pode ter sido acolhido quanto foi pelos pais ou pelos pastores. Dependendo do ambiente que você entrar, você não consegue sair, porque esse ambiente te traga. Exatamente. Ele te prende, esse ambiente. Eu falo isso muito para a juventude. Olha, tô saindo da igreja, aquela coisa toda. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Tem coisa que você não precisa experimentar. Porque talvez, às vezes, por experimentar essa única coisa, você nunca mais consiga voltar para os caminhos do Senhor. Eu ouvi um grande líder, né? Eu ouvi um grande líder dizendo o seguinte: tem algumas coisas que contribuem para a aderência do mal. É isso aí. Interessante, eu achei essa expressão de aderência do mal, né? Ou seja, o mal vem e cola, não é? E é o que você falou, dependendo do que as pessoas se abrem para experimentar e para... não, eu quero ter uma experiência. E às vezes é o laço do passarinheiro, né, meu? O pé fica preso lá e... Isso mesmo. Esses dias eu vi um lance, serve muito para ilustrar aqui. Não sei se você já viu esse videozinho no Instagram. Um cara se aproxima muito da jaula de um gorila, parece, entendeu? E o gorila pega a roupa dele. E aí daqui a pouco o gorila, escapa da roupa, ele pega o braço dele. Aí vem um amigo para ajudar. Aí o amigo, poxa, aí ele consegue pegar a perna dele, assim entendeu? mesmo. Então, mas por que isso aconteceu? Ele se aproximou muito da onde tinha uma placa, perigo. Então, veja só, a palavra de Deus te dá, entendeu? Aonde estão as plaquinhas, perigo. Mas você às vezes insiste em ir muito perto. E aí, muito próximo, né? A palavra ela estabelece limites. Uhum. E eu digo que toda vez que você sai para de obedecer ao princípio, você sai da zona de segurança. Então, o limite ele é colocado pelos pais, o limite é colocado pelo ensinamento pastoral. E aí, às vezes, o que ocorre? Se você rompe essa fronteira, o que acontece do outro lado de lá da fronteira, cara, você não tem mais controle. Não tem mais controle. E aí você fica aí você fica aqui na mão do gorila. Muito bom. E é engraçado que o amigo, entendeu, tentava puxar ele e o gorila pegou no pé dele. E aí o gorila pegava no pé dele e o amigo puxa aqui, escapa ali, ele segura na roupa e tal, até que conseguiu desvencilhar. Então, quanto mais perto você chega, entendeu, do pecado, quanto mais perto você chega da zona de perigo espiritual, não queira achar que vai ser fácil sair depois que o diabo pegar o seu pé. Muito bom. Ai. Rapaz, olha que coisa séria aqui, ó. Meu esposo me traiu com meu irmão. O que fazer? Esse vento da traição, quando ele sopra, né, meu? É muito complexo, né? Ainda mais quando envolve o irmão, né? É desafiador, viu, pastor? Minha esposa me traiu com meu irmão. É desafiador. Inclusive, eu tenho um caso desse que eu conto lá no SOS. Hoje em dia o casal tá restaurado e eu ouvi a confissão bem na sala de aconselhamento. Falei, meu Deus do céu. Só que aí são vários fatores. Né? Primeiro, o ofensor precisa reconhecer o erro e ele precisa se arrepender e ele precisa produzir os frutos do arrependimento. E quem foi ofendido precisa entender que o perdão, eu costumo dizer que o perdão ele é uma posição que você assume.
né? Não é um sentimento. Então, ao assumir essa posição, você não dá essa posição para o diabo, como diz Efésios. Não dê lugar ao diabo. E aí, a partir daí, é um processo. Frutos do perdão e frutos do arrependimento. Um alimentando o outro. O ofendido se alimenta dos frutos do arrependimento do ofensor e o ofensor se alimenta dos frutos do perdão do ofendido. Inclusive, tem aqui uma pergunta que se conecta com o que você está falando. Aqui, ó. Por que o processo de perdoar é muito longo e doloroso? Isso acaba sendo subjetivo, né, pastor? Isso vai de pessoa para pessoa. Eu conheço pessoas que passaram por esse processo e foi um tempo curto e vivem uma vida muito plena hoje. E conheço pessoas que até hoje ainda estão tentando se ajustar. Porque a questão do perdão, ele tem muito a ver com aquilo que você acredita. Então, aquilo que você crê determina o tempo, né, de quanto essa ferida vai levar para fechar. É como Jesus quando está sendo crucificado. Ele diz, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Isso é uma crença que Jesus tem a respeito de todos aqueles que estão à volta dele. Na relação é a mesma coisa. É interessante que quando Jesus fala, né, perdoa porque eles não sabem o que fazem, quem estava fazendo eram os seus próprios irmãos. Então ele se coloca na posição do irmão mais maduro, né? Ou seja, criança não tem consciência do que se está fazendo. Agora o adulto não. Então ele se coloca, por isso que eu falo, quando às vezes as pessoas trazem um problema, mas é minha sogra, meu sogro, eu falo, ó, o irmão mais maduro, entendeu? Ele suporta aqueles que estão ainda precisando amadurecer. É isso aí. Teve um pastor lá da comunidade que falou isso para mim esses dias. Ele falou, bispo, eu espero o bom comportamento de quem é mais maduro. Exatamente. Quem é imaturo, eu não estou aguardando um comportamento dessa pessoa. Então, quando a gente fala desse processo do perdão, se você está passando por um processo que você percebe que está te maltratando, que está muito difícil, se eu fosse te dar um conselho, a primeira coisa, você tem que trabalhar aquilo que você acredita. Você tem que revisar a sua espiritualidade. Você tem que revisar as pessoas que estão nutrindo a tua alma. Você precisa revisar os ambientes que você está frequentando. Você precisa revisar as conversas que você está tendo, porque todos esses pontos, eles vão corroborar para quê? Para fazer com que você saia desse ambiente de dor ou que você permaneça nele. Exatamente. E aí as pessoas precisam também entender, né, bispo, que é cirúrgico, né? E quando você fala de cirurgia, não é de uma hora para outra. É o que eu falo. Tem marido que confessa e acha que no terceiro dia a esposa vai estar como se nada tivesse acontecendo, esperando ele de baby doll, meu bem, meu amor. Não, é um luto, né? É um luto. Quando há uma confissão sincera de uma traição, aquele que confessou precisa entender que o traído, o ofendido, realmente tem um tempo de luto ali, entendeu? Ele vai ter que assimilar esse golpe, digerir isso. Isso leva um tempo. É como se você acabou de sair de uma sala de cirurgia, onde foi uma cirurgia de 4 horas, 5 horas, entendeu? Mexeu tudo por dentro de você para poder resolver aquela questão. E aí o médico falou, ó, sem fazer força, entendeu? Repouso, pelo menos 2 meses. Isso. Certo? E aí vocês vêm aqui para... Aí volta e fala, ó, tá legal, mas nós precisamos de mais um tempinho. E aí até que daqui a pouco você está caminhando sem dor. Então, as pessoas, tanto quem confessa quanto quem está liberando perdão, precisa entender que esse é um processo que, se também não for respeitado suas fases, não cura, né? Não cura. E aí precisa entender, né? Porque às vezes a gente lida com pessoas que pensam assim, olha, eu liberei perdão, mas a dor não foi embora. Eu pedi perdão, mas a situação está difícil. Olha, pastor, não existe, tá? Não, é só olhar para a cruz. Não existe reconciliação sem dor. Não existe, não existe. E se não doeu, me desculpa.
Eu desconfio isso mesmo. Desse movimento Isso mesmo. de confissão e reconciliação. Isso mesmo. Não adianta assim, a pessoa pensar, eu vou confessar para que a dor seja menor, ou vou liberar o perdão para que a dor vá embora. Não, é como o senhor falou, é cirúrgico. Então se abre, se mexe, se corta, se fecha novamente, é todo esse processo. E durante esse período não tem movimento, tem que ficar imobilizado, tem que ficar em tratamento, e aí esse é o papel de quem ofendeu. Quem ofendeu, às vezes, ele precisa ter esse movimento contínuo desse arrependimento. Eu digo que é igual veneno de cobra. Você cura com o próprio veneno. Então é o próprio ofensor que tem o antídoto para curar quem foi ofendido. E cura. Muito bom, muito bom. Nós estamos conversando aqui sobre como sair fortalecido da crise, não é? E considerando alguns ventos que sopram na minha vida, na vida do bispo e na vida de qualquer um. E o grande segredo é como você se comporta. Sabe, a Joyce Meyer disse algo que eu nunca me esqueci. Ela disse assim, a maneira como você se comporta no deserto determina quanto tempo você vai ficar lá. Às vezes as pessoas não entendem. Pô, por que essa minha batalha não acaba? Porque você não amadureceu como deveria. Você não se desenvolveu. Deus está esperando que você amadureça, cresça, aprenda a lição. Enquanto você não aprender, vai ficar na escolinha. É isso mesmo. E é a escolinha do deserto, entendeu? E na maioria das vezes a gente é pego por aquilo que o senhor ensina a gente, que o senhor aprendeu com a dona Marlene. É a murmuração. Exatamente. Não, e quanto mais você reclama no deserto, mais você caminha para dentro dele. Mas você fica sem direção. Em vez de você caminhar para a direção oposta, para sair, né? É isso você mesmo. continua, né? Bom, nós temos algumas outras perguntas aqui, mas eu quero dar uma paradinha aqui. Ô Bispo, nós vamos estar fazendo um trabalho e eu estou muito empolgado pelo interesse dos homens, né? Nós vamos estar fazendo um trabalho. Você tem visto o número de homens procurando ajuda, né? Pô, como é que eu me liberto do vício sexual? Como é que eu me liberto da prostituição? Como é que eu me liberto da pornografia? Como é que eu me liberto da masturbação? E tem muitas mulheres que têm um marido com uma carinha de santo, mas só Deus sabe, às vezes, a luta desse cara para vencer um pecado de estimação que está no secreto da vida dele, né? E muitos pedindo ajuda. Aí, Deus me deu assim uma direção esse ano de lançar um projeto, né? Esse projeto é uma imersão para homens de 4 dias, a batalha de todo homem, em busca da pureza moral e sexual. Então, qual que é a ideia? A gente vai estar falando lá, por exemplo, sobre paternidade, porque eu ainda continuo insistindo que a maioria dos problemas do homem tem uma raiz na sua paternidade mal resolvida. Você não concorda? Concordo. Isso é não só teológico, mas psicológico também. Exatamente. Quando a gente chega lá na frente, os excessos ou a escassez, ela se dá por causa da infância, que a gente não foi abastecido como deveríamos naquele momento. E aí, o que ocorre? Diante da cultura que a gente tem, que é patriarcal, o cara sai de casa, ele não está pronto, não está preparado, e aí ele tem aquele senso de que ele precisa dar conta, de que ele precisa resolver, e aí o que ele faz? Ele faz a maquiagem, ele apresenta o estético, mas o real, o interior, vou usar até uma palavra pesada, muitas vezes está apodrecido. É um sepulcro caiado, como Jesus disse. E eu acho de suma importância o senhor fazer um trabalho desse, porque quando a gente consegue concentrar esse grupo de homens num lugar, as ministrações vão ser fantásticas, a gente sabe disso, mas ele começa a se identificar. Ele começa a se identificar e ele percebe que tem pessoas que estão tendo os mesmos desafios que ele tem, ou piores. E quando isso ocorre, ele fala, cara, esse cara está tendo um desafio pior do que o meu. Eu consigo vencer isso. Exatamente.
Eu consigo vencer isso. E aí a gente vai ouvir também testemunhos, né? Por exemplo, vai ter um momento em que uma esposa de um marido que era viciado em sexo vai dar testemunho como ela Muito bom. ajudou o marido a vencer isso. Muito bom. Então vai ser muito legal, né? E você que está me assistindo aqui, esposa, eu se fosse você, faria inscrição do seu marido, dava de presente para ele, porque olha, vai valer muito a pena, vai valer. Nós vamos estar falando também, um outro assunto que eu acho que é muito pertinente, é seja macho como Jesus. Não é macho como aquilo que se apresenta em Hollywood, ou nos filmes que passam nas séries da Netflix, não, é macho como Jesus. E é interessante que a masculinidade de Jesus se fundamentava no sacrifício. E aí, justamente esse lugar do sacrifício, dessa masculinidade sacrificial, que faz com que as esposas tenham equilíbrio emocional, que os filhos floresçam à mesa. A família se sinta protegida, né? Não é aquela masculinidade da imposição. É a do sacrifício. Do sacrifício. É aquela liderança pelo exemplo. Isso aí. Do Cristo que lava os pés e não perde a sua autoridade. Muito pelo contrário. Que inspira e não impõe, porque propõe e porque o outro está inspirado. Exatamente. Ele se rende. Exatamente. Toda casa que tem um pai que sacrifica, um homem que sacrifica, existe rendição dos outros. Não, e aí, quando ele fala, o que ele fala tem um peso. Ô, gente, ô Léo, pede para alguém. Ô, Rose, eu tô aqui com o Bispo Cosme. Eu tô aqui com o Bispo Cosme aqui. Dá um oi para ele aí. Ô, Rose, você tá me ouvindo? Alô? Eu tô aqui no podcast com o Bispo Cosme. Eu te chamo daqui 10 minutinhos, tá? É que minha esposa está fazendo compra lá em São Paulo e tem algumas coisas que ela depende da minha opinião também, certo? Então, como nós estávamos falando, é de fundamental importância que a gente compreenda o que era ser macho para Jesus. O que era masculinidade para Jesus. Eu fico olhando hoje os caras metrosexual, né? Metrosexual, certo? O cara que... Exatamente, o cara que gosta de fazer a sobrancelha, cara que usa batom, cara que usa esmalte, cara que se depila todo. E não dá para imaginar esses caras se sacrificando. É meio... É difícil coexistir um sacrifício num ambiente desse. Eu vi o Douglas falando uma coisa uma vez que mexeu muito comigo, cara. Ele estava falando justamente sobre esse aspecto do sacrifício e aí ele voltou, né? Lá nos tempos antigos em que o cara saía para caçar e que o cara entrava em batalhas de corporais. E ele falou que hoje a gente não precisa mais disso. Mas nós fomos criados com esse tipo de resistência. E às vezes o cara, e é legítimo, saiu para trabalhar, voltou para casa, voltou cansado, tudo bem. Mas aí parece que para ele a vida encerrou. Não tem mais nada para fazer. Parece que perdeu um pouquinho daquele brio do homem da caça, do homem das batalhas medievais, entendeu? E o Deus fala, não, a gente está pronto para isso, cara. Você sai para trabalhar, chega em casa, você dá atenção para a mulher, você sacrifica pelos filhos, você sacrifica por tudo. Por quê? Você foi criado para isso. Você foi criado por sacrifício. Então você não pode transferir isso para tua esposa. E é o macho, né, meu? A esposa fala assim, meu amor, tem um barulho lá fora. O cara, deixa que eu vou lá. Ele arregaça a manga, certo? Pega qualquer coisa e fala, deixa que eu vou lá, deixa que eu resolvo essa parada. Onde é que estão os homens hoje, né, que protegem? Porque hoje tem mulher que sai pra fora. É isso mesmo. E o cara fica com medo, dando corda. Vai que eu fico orando por você aqui, meu amor. Tô na intercessão. Cadê os machos, gente? Então, nós vamos estar falando sobre paternidade bem resolvida, vamos estar falando sobre seja macho como Jesus, vamos estar falando também sobre
Vícios e hábitos, com o Dr. Jonatas Leônidas. Vício, e quando eu falo em vício, não é só sexual. Por exemplo, tem gente viciada em trabalho. Tem gente viciado em joguinho no celular. Isso, tem. Tem gente viciada em série de Netflix. Tem gente viciada em maconha, certo? Tem gente viciado em pornografia. Tem gente viciada em sexo, certo? Então, a gente vai estar trabalhando essa questão dos vícios também. Agora, vou estar falando sobre casamento como lugar de cura e também como ser um homem de honra andando em santidade. Eu vou estar ministrando, o Igor, o pastor Marcos Moro, Douglas Gonçalves e tal. Então, eu quero que você se inscreva. Muita gente tá já se inscrevendo e nós temos 3 lotes apenas. 3 lotes, tá? Encheu o primeiro lote, aí vai para o segundo, aumenta o preço. Encheu o segundo lote, vai para o terceiro, aí o preço é maior. São 120 homens que vão estar recebendo, e comida boa, apartamento, suíte muito boa. Gente, é maravilhoso. Então eu quero que você se inscreva seu marido, tá? Vai ser muito bom. Deixa eu só responder, vamos ajudar essa irmã aqui, bispo. Ó, a Janine, ela disse assim, ó, ela disse... Entendi perfeitamente seu relacionamento. Não foi essa aqui. Ela disse aqui, ó. Confessei meus erros ocultos e ele também. Casal não pode ter segredos, mas minha mente está tentando me sabotar. Orem por mim. Eu creio, ela diz aqui, estou em constante oração, meus joelhos criaram feridas, orando sem cessar, porque Satanás quer me devorar. Eu entendi. Ela abriu o coração para o marido abriu o coração para ela, e me parece que agora aquilo que foi falado nessa conversa positiva, mas difícil muitas vezes, talvez esteja perturbando a mente dela naquele diálogo interno, certo? Será que eu acertei, eu não acertei, eu fiz errado? Será? Vamos usar uma palavra, porque isso aqui é libertador, quando o casal tem essa coragem e essa humildade de se expor, né? Precisa saber há quanto tempo isso ocorreu, né? Porque é natural, após a gente ter uma conversa difícil, a mente ainda ficar trabalhando algumas coisas, dado o fato da reação do outro, né? Agora, se ela está em batalha, né? Porque ele confessou a parte dele, ela confessou a parte dela, ela está com medo dele voltar a fazer, ou quem sabe ela está com medo de ela também voltar a tropeçar, ou se pelo fato de ter, de repente, mudado o clima dentro de casa após a conversa, entendeu? Ela precisa entender que toda vez que a gente coloca a verdade num ambiente de mentira, a primeira coisa que essa verdade vai fazer é limpar esse ambiente. É como luz, não é? Se acende uma luz numa sala escura, que de repente tem os parasitas, primeira coisa, ele vai trazer às claras aquilo que está escondido, e quando você se depara com isso que está escondido, isso te afeta emocionalmente, e a partir daí começa esse processo de limpeza e de purificação. Agora, se ela está com a batalha na mente, ela precisa entender a primeira coisa: onde há verdade, há libertação. Exatamente. Onde há verdade, há estabilidade. Onde há verdade, há longevidade. E onde há verdade, existe segurança. Ela precisa crer nisso. A Bíblia diz que quem anda em integridade anda seguro, né? E aí tem a ver com a verdade. E aí ela tem que trocar. Eu estava ministrando esses dias sobre a questão que é circunstancial e é aquilo que é a minha realidade. O que é circunstância e o que é realidade. Se ela trouxe a verdade à tona e o marido também, eles estão vivendo uma nova realidade, e ela precisa acreditar nessa nova realidade e deixar aquilo que é circunstancial de lado. Ótimo. Agora, é claro, por exemplo, ela está dizendo aqui que ela perdoou uma traição do marido. Não é só perdoar a traição do marido, né? O casal precisa buscar ajuda. O casal precisa... É o que nós estamos falando da cirurgia, certo? Dependendo do que você trata,
Aí o médico vai passar para você algumas coisas que você tem que fazer que você não fazia. É isso aí. Às vezes é a ginástica, a educação física, ou então suplementar. Você vai ter que... Quando a minha esposa fez a cirurgia para extrair um câncer de mama, o médico deu para ela várias prescrições, não é? Ele disse, e uma das coisas, ele falou, você, a partir de agora, você tem que viver da forma mais relaxada possível, evitar qualquer tipo de estresse, porque o estresse ativa células cancerosas. E aí, tem que tomar vitamina, tem que, pelo menos, a cada, vamos supor, 3 a 5 meses, fazer novos exames para ver se realmente você está legal, se esse câncer foi extirpado. E não é diferente quando acontece uma confissão. E aí há todo um processo emocionalmente falando, cirúrgico, espiritualmente também. Então não é só, confessei e agora vamos continuar vivendo como nós vivíamos. Não. Tem que mudar muita coisa. Tem que agora praticar disciplinas espirituais. Agora tem que viver de forma mais prudente. Tem que fazer desse erro, certo? Um método pedagógico para você viver agora de forma inteligente a vida. E talvez esse é o grande problema da maioria. Confessa e acha que só isso basta. Se o estilo de vida não muda, pastor, não há regeneração. A confissão por si só, como o senhor falou, ela não resolve. A confissão tem que ser acompanhada de mudança de estilo de vida. Exatamente. Dos dois. Tanto do ofensor quanto do ofendido. E aí eu tenho que pensar o quê? Poxa, mas eu vivia tão bem e olha o que eu recebi. Significa que essa vida que você achava que era uma vida boa, existiam falhas nela. Exatamente. Porque esse estilo de vida fez você chegar nesse ambiente que você está. Então precisa haver mudança. Uma outra coisa que o senhor estava falando, e eu acho que faz sentido, sobre o aspecto de você ter alguém, é porque a pessoa que passa por esse processo, ela tem a identidade afetada. Você precisa ter alguém do seu lado para estar o tempo todo trabalhando essa nova identidade em você. É buscar alguém como pai mesmo. Você precisa ter uma paternidade ao teu lado para ele reafirmar quem você é, para ele apontar direções, porque se você trilhar esse caminho sozinho, não vou dizer que é impossível de vencer, mas é bem complexo, né? É bem difícil. É bem complexo. É bem difícil. Tem que fazer tudo aquilo que é necessário para que você não volte a ter o problema que teve. Isso mesmo. E o papel da mulher é preponderante, né? Eu admiro as mulheres que sutilmente elas vão conduzir no marido. Entendeu? Ela vai no casamento e senta na frente. Na frente para o marido ouvir o sermão. Né? Porque todo casamento ensina alguma coisa, né? Aí ela leva o marido para um evento, um jantar de casais, mas a janta é a desculpa, ela quer que ele seja ministrado. Isso. Você tá entendendo? Vai ter um evento para casais em Caldas Novas, água quente, piscina e tal, mas Isso na aí. verdade ela está de olho, na verdade que o marido Isso. vai ouvir para ser transformado. E daqui a pouco ela tem um marido que ela gostaria de ter. E às vezes as mulheres reclamam muito que não consegue dialogar com os maridos ou que os maridos não escutam ela. Esses dias eu estava falando a respeito de Esther. A Esther, antes de fazer um pedido ao rei, ela fez 2 jantares. Exatamente. Não foi? Ela entrou na presença dele, achou graça aos olhos dele, ele falou, o que você quer? Não, eu quero que você venha jantar comigo. Exatamente. Aí ele foi no primeiro jantar, aí ela falou, o que você quer? Agora tem um segundo jantar. E aí só então ela fez o pedido. Porque você precisa ser estratégico. Isso é estratégia. Entendeu? Isso é A estratégia. mulher ela tem que ser estratégica. E o homem também. Porque quando falta essa sabedoria para ser estratégico, não consegue o que deseja. Não consegue. E aí batendo cabeça. Esses dias eu disse para um companheiro que eu dou mentoria para ele, até um pastor, eu falei, querido, tem 2 coisas que constrangem, a humildade e o amor, incondicional, entendeu? E então quando você coloca na estratégia
esses dois sentimentos, você não tem resistência. Porque ninguém resiste ao amor e à humildade. Não. E outra coisa, se você entra com essas duas armas, Exatamente. ao invés de você ter guerra, você vai ter paz e Ter êxito. paz. Exatamente. Bispo, nós ficaríamos aqui conversando. Que papo bom, Foi hein? muito bom, hein? Esse assunto é legal. Esse assunto a gente pode voltar a falar sobre ele, porque tem muito. Eu ia falar ainda, tem uma outra situação. Tem alguns ventos que eu gostaria de conversar, mas a gente vai deixar para uma próxima conversa. Vamos. Tá? Vai ser muito bom. Ó, antes de a gente se despedir aqui, depois o Bispo também vai dar uma palavra final. É muito importante que você se torne um membro do meu canal. Vocês acham que esse podcast de todos os dias, eu estava lá no Espaço Uma Família hoje, eu vim de lá só para fazer o podcast com o Bispo Cosme. O Bispo Cosme veio lá de São Paulo só para fazer esse podcast, para abençoar a sua vida, abençoar o seu coração. Você gostaria de nos ajudar a patrocinar esse trabalho? Você gostaria que nós continuássemos aqui? Ó, se você se torna membro do nosso canal, você não tem noção. Primeiro que você vai estar tendo acesso a conteúdos exclusivos. Segundo, que você se torna um patrocinador, uma patrocinadora do nosso ministério. Isso é muito importante. Então, se você quer, coloca eu aí. Quem é que quer ser um membro do meu canal? Pastor Josué, quanto por mês eu vou investir no ministério? É R$19,90? R$19,90. R$19,90. R$19,90 por mês é menos do que uma pizza. Dependendo da pizza, você não vai pagar R$19,90, entendeu? Se você economizar, às vezes, um lanche, uma vez, você já ajuda a nós prosseguirmos, continuarmos, irmos mais longe, tá? Então, eu quero que seja um membro do meu canal. O Josué, como é que eu faço para me tornar membro do canal? Clica aqui embaixo, ó. Tem um botão, seja membro, tem um link aqui embaixo. Só você... Ou então aqui no chat, tá? No chat... O pessoal está colocando aí, ó, seja membro deste canal. É só você clicar aí, tá? É só você clicar aí e você vai receber todas as informações, Eu estou dando uma olhadinha aqui, olha só. Quem se torna membro do canal tem o curso 8 Passos para um Casamento Extraordinário disponível. Tem o SOS Casamento também, né? Tem o SOS Casamento Online disponível. E tem outras ministrações que só realmente quem é membro tem acesso. Então, se eu fosse você, não deixava passar essa oportunidade. Clica agora no botão aí, seja membro, tá? Clica aí, seja membro e tem o botãozinho, eu tenho aqui embaixo o link que eu tenho aqui no chat, ok? Bispo, deixa uma última palavra para a gente ir encerrando o nosso podcast. Muito bom. Bom, deixar meu arroba do Instagram. Exatamente. Aqui. Quem quiser seguir você. É @prc.eduardo. Tá? Segue a gente lá. Tem aí? Tá. Segue a gente lá. Né? A gente tem bastante conteúdo lá. A gente hoje falou sobre essa coisa de sair fortalecido da relação. Eu tenho comigo 4 eixos. Tá? Primeiro, eu acabo construindo sonhos. E aí, você precisa entender onde você está construindo os seus sonhos. Por exemplo, o José ele teve sonho na casa do pai. É o melhor lugar para você ter sonhos, é perto de pessoas que te amam. Construa os seus sonhos perto de gente que te ama, que tem afeto e carinho por você. Segunda coisa, uma coisa que o pastor fala muito o tempo todo, seja contínuo. Porque ser contínuo é o que faz você chegar onde você deseja. Segunda coisa, você precisa observar a intensidade. É claro, você nem sempre vai andar numa intensidade forte, porque isso pode ser prejudicial a você, mas tenha intensidade. E aí, você também tem que ter intencionalidade, porque a intencionalidade determina como você vai chegar onde você quer chegar. Se você trabalhar esses 4 eixos na sua vida, cara, eu tenho certeza que você vai ter uma vida equilibrada, uma família equilibrada, um ministério equilibrado,
e você vai glorificar o nome do Senhor através da sua vida. Muito Deus bom. abençoe. Muito bom, muito bom. Deus abençoe você, sua casa, sua família.